Olá, cursista! Aqui é a professora Valquíria. Já que estamos estudando sobre storytelling, eu quero contar uma história para você. Uma história super interessante de um professor conteudista, como eu, como você. Esse professor também é um excelente profissional do SUS, Sistema Único de Saúde. Inclusive, eu atuei com ele em um hospital da Secretaria do Estado de Saúde de Goiás. Pensa em um profissional dedicado e esforçado em prol de uma assistência com qualidade ao paciente. Pensou? Então, assim é esse profissional. Mas, depois de um certo tempo, de vários anos atuando na assistência ao paciente, esse profissional, resolveu pedir sua remoção daquele hospital. Ele saiu do hospital e foi trabalhar na Escola de Saúde de Goiás. Para ele, isso foi um grande desafio na carreira profissional dele, porque apesar de gostar muito de ações de educação em saúde, ele não tinha experiência como docente. E uma outra coisa que tornava o desafio um pouco maior, ele não tinha experiência, habilidade com as ferramentas digitais. Daí, na verdade, vou contar um segredo para você. A inexperiência dele era tão grande que ele não sabia como ligar e desligar um computador. Pensa como isso tornava esse desafio de ser professor para ele ainda maior? Pois bem, o que ele fez então? Ele iniciou fazendo um curso de informática. Nesse curso, ele aprendeu a ligar, a desligar o computador e ele começou a criar habilidade para operar essas ferramentas digitais, que hoje faz parte do nosso dia a dia. Essa dificuldade dele com a internet, com as ferramentas digitais, está ligada ao fato dele ser da geração X. Você já ouviu falar das gerações X, Y e Z? Já? Então ok, você sabe do que eu estou falando. Se não, eu te oriento ao final desse vídeo, dá uma olhadinha na internet. O que quer dizer gerações X, Y, Z e alfa, tá bom? Isso vai acrescentar na sua bagagem de conhecimento. Bom, voltando à história do professor, depois que ele fez esse curso, então, ele não parou por aí. Ele deu continuidade e ele foi em busca de aprender mais. E aí ele quis se desenvolver enquanto docente. E aí ele fez várias formações. Aliás, vou mudar esse verbo. Ele faz várias formações para se desenvolver enquanto docente. Ele está em formação contínua e, como ele sempre diz, ele adora aprender. E olha que legal, ele adora aprender para ensinar. Isso mesmo, aprender para ensinar. Um bom professor sempre está atrás disso, né? Aprender mais para ensinar mais, não é verdade? E hoje, depois de alguns anos trabalhando na Escola de Saúde de Goiás, ele tem atuado como docente, tanto em cursos presenciais e em cursos à distância. Em cursos à distância, ele tem atuado como professor tutor e professor conteudista. Olha que legal, que tamanha evolução! E hoje ele trabalha na equipe do EAD, Ensino à Distância, da Escola de Saúde de Goiás. Olha que fascinante! Hoje ele trabalha com a equipe que mais lida com as tecnologias de informação e comunicação no ensino. É interessante, super interessante, não é? E lembra que no início dessa história eu falei para você que ele era um excelente profissional na assistência? Pois bem, hoje eu tenho o maior orgulho de dizer que eu trabalho novamente com esse professor e eu posso afirmar para você, ele é um excelente professor também. Na minha opinião, ele é um excelente professor também porque ele não tem medo de desafio. Ele está sempre buscando aprender mais, a conhecer mais para ensinar.
Eu vejo que essa é a grande boniteza nele. Eu acho, na minha opinião, que a boniteza em ser professor consiste nisso, em aprender mais para ensinar mais. Bom, como uma boa contadora de história, eu sempre gosto de trazer finais felizes para a história. Só que deixa eu te falar uma coisa, essa história não tem final. Uma história sem final? Isso mesmo, ela não tem final. Sabe por quê? Porque essa história está em andamento. Pelo pouco que conheço desse professor, ele ainda vai aprender muito para ensinar muito mais aos seus alunos. Bom, eu finalizo a minha história por aqui, esperando que ela sirva de motivação para você, para mim, para que a gente busque sempre nos desafiar, para aprendermos mais e, consequentemente, ensinarmos mais. Bem-vindo ao Storytelling. Não deixe de acrescentar em seus conteúdos uma boa história. Nos encontramos por aí, nesse processo de ensino e aprendizagem. E eu quero muito estar na condição de aluna para ler um conteúdo seu e vou ficar muito feliz se eu encontrar nesse conteúdo uma boa história. E por que não, um vídeo seu também, contando, narrando uma história. Eu vou ficar muito feliz. Por quê? Como uma contadora de história, eu acredito que podemos transferir uma mensagem, um ensinamento por meio da história. Tá joia? Um super beijo, nos encontramos por aí.